Oi, amados irmãos, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Vamos agora aprender a palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo de Deus para nos ajudar a entender a palavra dele. Ô Espírito bendito de Cristo, em nome de Jesus, vem nos conceder aprender a tua palavra, entender a tua palavra, sobre o segundo livro de Reis, capítulo 14, capítulo 15. Vem nos revelar aquilo que tu quiseres revelar. Vem nos dar essa aula, Espírito bendito de Cristo, que venhamos guardar a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti, ó Pai. Em o nome de Jesus. Amém. No capítulo 14, fala sobre os reinados, e no capítulo 15 fala sobre os reinados de Amazias, Azarias e Jotão, de Judá, e os reinados de Jeroboão, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías e Peca de Israel. Amém, gente? Vamos ver então. No segundo ano do rei Joás, rei de Israel, Amazias começou a reinar em Judá e reinou 29 anos. Isso está no versículo 1 e 2, certo? No versículo 3, está dizendo que esse Amazias, Amazias, que começou a reinar em Judá, está dizendo que ele fez o que era reto diante de Deus, mas não como Davi, seu antepassado, que fala assim no versículo 4. Tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Por quê? O povo, ao invés de escolher o templo, que era onde teria que queimar incenso e fazer seus sacrifícios, que tinha tudo era preparado para isso no templo, ele ia como os pagãos, o povo ia como os povos de Judá, ia como os pagãos, os povos pagãos, sacrificar nos altos, nos outeiros, debaixo de toda árvore frondosa, o que Deus não mandou, certo? Deus permitiu fazer aquele templo para isso, para os sacerdotes fazer, e eles iam e sacrificavam lá nos altos, que estava errado. E em Mateus, capítulo 6, versículo 4, Jesus fala que ninguém pode servir aos dois senhores, ou há de agradar a um e aborrecer o outro, porque ninguém consegue fazer. Então, a gente não pode fazer o que nós achamos que Deus quer que façamos. Nós temos que fazer as coisas de acordo com como diz a palavra de Deus para que façamos, certo? Por isso que é tão importante estudar a palavra do Senhor. Então ele não consertou esse Amazias, ele não consertou isso no povo de Israel, de Judá. Ele não consertou, deixou que eles continuassem a fazer errado, porque eles sacrificando e queimando incenso, eles estavam fazendo a própria vontade deles, e muitas vezes a nossa própria vontade é o nosso Deus. E ninguém pode servir a dois deuses, ninguém pode servir a dois senhores, certo? No versículo 5 e 6, fala assim: uma vez confirmado o reino de Amazias na sua mão, matou os servos que tinha matado o seu pai Joás, mas os filhos dos assassinos não matou segundo a lei de Moisés. Então, Joás fez como... Amazias fez como... a lei do Senhor queria que fizesse, a lei do Senhor falava para fazer, que era para os filhos não pagar pelos pecados de seus pais. Ele se esforçou para obedecer e contrastou, fez um contraste assim com o rei Acabe, o rei Jeú, Atalia e Joás, o seu próprio pai, que eles matavam também os filhos de seus inimigos, certo? Aí no versículo 7 e no versículo 8 está falando que ele feriu 10.000 edomitas no Vale do Sal e tomou a cidade de Sela na guerra. E chamou essa cidade de Sela, mudou o nome para Jocteel, E aí ele se ensoberbeceu. Aí por ele ter se ensoberbecido, no versículo 8,
está falando que Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Quer dizer, ele pediu para mecer armas por esporte, por soberba, certo? Ele pediu para medir armas por esporte e por soberba. Aí o rei de Israel deu um sábio conselho, tipo uma bofetada sem mão em Amazias, né? Amazias de Judá, que era considerado luz, porque o pessoal de Judá, os reinos de Judá, os reis, né, que reinavam em Judá, e o povo, eles eram mais tementes a Deus, eles não estavam idolatrando a outros deuses, né? Por mais que a Thalia tentou fazer isso, eles não estavam ainda idolatrando a outros deuses. E Jeoás de Israel não. Jeoás de Israel, ele já idolatrava outros deuses. Então vamos considerar que Amazias era luz e Jeoás trevas. Podemos aplicar aqui o Senhor que Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Isso está em Lucas 16, versículo 8. Onde Jesus fala, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque ali, verdadeiramente, Jeoás de Israel deu um sábio conselho a Amazias. Mas Amazias não atendeu. Olha o sábio conselho que Jeoás deu para Amazias. Na verdade, feriste os edomitas. Está no versículo 10 do capítulo 14 do segundo livro de Reis. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fique em casa. Por que provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Mas no versículo 11 fala que Amazias não quis atendê-lo. Quer dizer, ele não teve ouvidos para ouvir. A soberba cegou e ensurdeceu o coração de Amazias. Certo? E aí, do versículo 11 ao 14, fala que Judá foi derrotado e Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias de Judá em Bet-Semes. E veio a Jerusalém e rompeu o muro de Jerusalém, rompeu, né, quebrou um pedaço do muro de Jerusalém e tomou todo o ouro e toda a prata e todos os utensílios que se achavam na casa do Senhor e na casa do rei, como também reféns. Quer dizer, por causa de um capricho de Amazias, reféns foram presos, né? Jerusalém teve um pedaço do seu muro derrubado. Ele foi preso, certo? Por causa de um capricho, de querer aparecer. O Senhor pode usar até uma mula, ou mesmo quem está em trevas, para nos alertar do perigo, conforme Jeoás fez com Amazias. Ainda mais quando somos responsáveis por um povo, uma igreja, uma casa, um grupo. Até o chefe de família, ele pode levar sua família à perdição. Uma mãe pode levar seus filhos à perdição, quando toma decisões erradas, principalmente por soberba, por querer aparecer ou por capricho. Certo? Aí Jeoás de Israel morreu, diz no versículo 15 e 16. E Jeroboão, seu filho, Jeroboão II, reinou em seu lugar em Israel. Aí, 15 anos depois da morte de Jeoás de Israel, Amazias de Judá também morreu. Aí conspiraram contra ele e ele fugiu para Laquis, no versículo 19, e o mataram. No versículo 21, vamos ver, versículo 21 do capítulo 14. Diz que todo o povo de Judá tomou a Uzias, que é o mesmo que Azarias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias. Aí esse Uzias edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Certo? Então ele pegou Elate de volta e restituiu para Judá. Aí no versículo 23... No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Então, Jeroboão II reinou em Israel 41 anos e fez o que era mal perante o Senhor.
Mas ele restabeleceu os limites de Israel, porque o Senhor falou por meio do profeta Jonas, do livro que nós temos na Bíblia, o livro Jonas, esse profeta Jonas que profetizou contra Nínive, porque Deus viu a aflição de Israel e prometeu que o livraria por meio de Jeroboão. Isso aqui está escrito no versículo 25 ao 27, né? Que ele restabeleceu os limites de Israel. Aí no versículo 26 diz que porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga. Aí no versículo 27, né, falou que ainda Deus não falara acerca de apagar Israel para ser de debaixo do céu, para ser cativo. Em Amós, nós vamos ver isso, porque Deus aqui, usando Jeroboão, mesmo que estava em trevas, usando Jeroboão, deu a Israel a última oportunidade de se arrepender. Muitas vezes, Deus opera por meio de adversidades, de coisas ruins na nossa vida, outras vezes por meio de prosperidade, quer dizer, nos dando assim um alívio, um incentivo para que sejamos gratos. Mas infelizmente Israel não se arrependeu. Ele não se arrependeu, fez pior. E como falou o profeta Amós, vamos ver, ele fez pior. Ele transformou os cultos religiosos em festanças. Infelizmente. Vamos lá ver, dar uma olhadinha em Amós. Vamos dar uma olhadinha em Amós. Amós capítulo 6, versículo 1 ao 7. Né? Vamos falar apenas alguns versículos. Versículo 1. Ai dos que andam à vontade em Sião, dos que vivem sem receio em Samaria. Homens notáveis, principal das nações. Ah, meu Deus. No versículo 3, vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfins e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros dos cevadouros. Ó Jesus, e cantais à toa ao som da lira, e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taças e vos ungis com mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Quer dizer, hoje, meu Deus do céu, eles só estavam pensando em festanças, em tudo que Deus estava dando de bom para eles ali, ao invés deles serem gratos e agir com temor e tremor, eles começavam a oprimir o pobre, a achar que Deus está assim, por isso que muitas vezes, quando a gente está sendo muito abençoado prosperamente em todos os sentidos, a gente tem que ter muito cuidado para não se soberbecer no nosso coração e a gente não cair numa frieza espiritual, porque as coisas, as muitas distrações, que às vezes são bênçãos na nossa vida, mas a gente usa essas bênçãos para não lembrar de Deus. Mas se Deus nos deu aquelas bênçãos para que a gente seja grato, para que a gente seja grato e lembre dele, e esteja diante dele com temor e tremor, e a gente nem se lembra de Deus e acaba fazendo mal. Meu Deus do céu, hoje em dia não está diferente. Olha no versículo 8, no capítulo 8 de Amós, no versículo 4 a 10, né, fala assim: ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, que falam assim: quando passará a lua nova para vendermos os cereais e o sábado para abrirmos o nosso celeiro? Quer dizer, eles ficavam doidos para acabar as coisas santas do Senhor, as festas santas, o dia do descanso do Senhor, para eles poderem venderem mais. E olha só o que eles faziam para comprar, no versículo 6, para comprarmos os pobres por dinheiro, os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Meu Deus, eles pegavam os pobres e exploravam os pobres,
né? Eles vendiam o pior para os pobres, davam o pior para os pobres e eles tinham que ser escravo deles. Oh, meu Deus! Hoje em dia não está diferente. E aí eles faziam muitas festas, se banqueteavam, só pensavam em festas. Hoje em dia nas igrejas não está diferente, são muitos shows, apresentações, barraquinhas, luais, muitas festanças, comemoração disso, comemoração daquilo, aniversário disso, aniversário daquilo. Ah, meu Deus, aniversário do ciclo de oração, aniversário do grupo tal, e estrelismo, e vai lá e se apresenta lá cantando, e se apresenta lá fazendo encenações. Ah, meu Deus, não se tem mais reverência, o culto não é para estas coisas, o culto não é para si, o culto é para Deus, o culto é para Deus. São pessoas sendo homenageadas, meu Deus, não está certo isso. É muita coisa contrária à vontade de Deus, é muita coisa. O templo, a casa do Senhor é para a gente se reunir com temor e tremor para cultuar a Deus. E quando vier um aflito e um necessitado, falar da palavra do Senhor, orar por aquele aflito e necessitado e ajudá-lo. Não é para apresentações, para festanças, não é, gente. Não é para luaus, estrelismos, meu Deus, as vigílias hoje em dia parecem mais boates para brincar e se dar bem, para se divertir. Meu Deus, aqui mostra como devemos nos proceder diante de Deus no culto. Em Eclesiastes 5, do 1 ao 3, vamos ver como devemos proceder no culto, que fala assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Esses muitos trabalhos que tem na casa do Senhor, nas igrejas, tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que saber, saber diante de quem? Diante de um juiz, quando você vai numa audiência, diante do juiz, você não age assim. Você nem pode falar se você não for pedido para falar. Se ele não te der a oportunidade para falar, diante de uma entrevista de um emprego, diante de um governador, de um presidente, como é que você se porta? Diante de Deus, o Deus de toda a terra, o Deus de todo mundo, o Deus do dono do ouro e da prata, o Deus que fez os céus e a terra, como é que a gente tem se portado? Agora vamos voltar lá em 2 Reis, capítulo 14, o versículo 28. Versículo 28, que fala: quanto mais atos de Jeroboão e tudo quanto fez, seu poder, como pelejou contra e reconquistou Damasco e Amate, né, pertencentes a Judá para Israel, né? Aí descansou Jeroboão II com seus pais, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Então Jeroboão, antes de morrer, ainda conquistou Damasco e Amate, que eram de Judá para Israel. E Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Aí no 20º ano, no capítulo 15, no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Uzias, com 16 anos, deixa eu ver aqui, Uzias, com 16 anos, peraí, tem que ser uma coisa que apareça. Peraí, gente, só um pouquinho. Não tá aparecendo. Aqui tá. Ó. No 20º ano de Jeroboão II, rei de Israel, Uzias, com 16 anos,
filho de Amazias, reinou em Judá 52 anos. Ele fez o que era reto, mas não retirou também os altos, onde sacrificava e queimava incenso. Como ele era corregente com seu pai Amazias, ele era corregente, também seu filho Jotão foi corregente com ele. Pois Uzias foi morar em uma casa separada, porque o Senhor o feriu de lepra, devido à sua soberba de oferecer sacrifícios na casa do Senhor, no lugar do sacerdote. Vamos ver isso? Vamos dar uma pausa aqui, vamos dar uma pausa aqui no livro de Reis e vamos dar uma olhadinha lá em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 26, do 16 ao 23, que fala assim sobre o rei Uzias. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou o leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Né? Oh, meu Deus, quer dizer, ele ficou leproso porque se ensoberbeceu, porque estava dando tudo muito certo para ele, e ele achou que poderia também entrar na casa do Senhor e oferecer holocaustos, né? E fazer o que era lícito somente aos sacerdotes fazer, né? Então, Jotão reinou em Judá após a morte de Uzias, seu pai, mas Jotão reinava ainda como corregente com ele, quando ele ainda estava vivo, certo? Do versículo 8 ao 12, vamos voltar em 2º livro de Reis, capítulo 15, versículo 8 ao 12, que fala: no 38º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria 6 meses, apenas 6 meses. Fez o que era mal perante o Senhor, como tinha feito seus pais. Aí Salum, no versículo 10, filho de Jabes, conspirou contra ele e o matou. Né? Aí no versículo 12 fala assim: esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú: teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. E assim sucedeu. Quer dizer, foram apenas 4 gerações de Jeú até Zacarias, que foi Jeú, Jeoacás, Jeroboão II e agora Zacarias. Certinho, 4 gerações, conforme Deus prometeu a Jeú. Porque Jeú, quando Deus mandou ele para matar Acabe, a geração de Acabe, ele fez mais do que devia. Ele fez além do que Deus pediu. Então, a gente tem que ter muito cuidado também. Quando Deus pedir, nós temos que fazer somente o que Deus pedir para nós fazermos. Não ir com a força do nosso braço e com o nosso achismo, fazer mais daquilo que Deus quer. Certo? Porque Deus também não tem isso por inocente. Certo? Aí do versículo 8 ao 12, né, que nós falamos aqui, né, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, e por apenas 6 meses, né? E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, cumprindo o que falou na profecia de Jeú.
Vamos lá agora, do versículo 13 ao 16, sobre o reinado de Salum, rei de Israel. Versículo 13. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias, rei de Judá. Reinou durante 1 mês em Samaria. Jesus, esse aqui reinou 1 mês apenas, certo? Reinou 1 mês apenas. 1 mês. 1 mês apenas ele reinou. Ai, Jesus. Deixa eu apagar aqui, porque tá dando errado aqui. Ele reinou 1 mês apenas, viu, gente? 1 mês. 1 mês. Aí, subindo a Tisa, Menahem, filho de Gadi, o feriu e reinou em seu lugar. Então, Menahem, né, no versículo 16, fala que Menahem feriu a Tifsa e todos que nela havia, como também os seus limites desde Tisa, porque não lhe abriram, e devastou a todas as mulheres grávidas e fez rasgar pelo ventre. Ah, meu Deus, Menahem foi muito maligno, né? Esse Menahem aqui, filho de Gade, feriu esse Salum que matou Zacarias, né? Mas ele devastou todas as mulheres grávidas pelo ventre. Para que fazer isso? Só porque não abriram Tisa, o povo de Tisa não queria que ele reinasse, aí não abriu a cidade para ele. Não era para fazer isso, né? Ele foi maligno, matou inocentes. Sua vitória de sangue com certeza não agradou ao Senhor. Muitas vezes em nossa vida podemos ter vitórias de sangue e nem percebemos. Isso ocorre quando vencemos em cima do fracasso de alguém. Temos que ter muito cuidado, gente, porque para não vencermos nossas vitórias, nossas batalhas em cima do fracasso de outra pessoa, ou então ficarmos felizes quando a pessoa for fracassada e nós vencermos no lugar dela. Meu Deus, ou se nós temos que ter muito cuidado de não ficar também felizes quando algo der errado com alguém, para uma pessoa que não é do nosso meio. Não podemos fazer isso, porque Deus conhece, Deus sonda mentes e corações. O Senhor Jesus falou: eu sou aquele que sonda mentes e corações, está escrito em Apocalipse. Não demos, mesmo quando não temos afinidade com as pessoas, não podemos ficar felizes se ela cai no pecado, se ela é fracassada. Não devemos ter essas vitórias de sangue que fala aqui, não devemos ter essas vitórias de sangue. Oh, meu Deus, que Deus nos guarde desses pensamentos, desses sentimentos ruins, Pai, porque até os sentimentos também faz mal para nós mesmos e Deus não nos tem por inocentes. Está escrito lá em Provérbios 24, versículo 17 e 18, que fala assim: quando cair o teu inimigo, não te alegres o teu coração, não se regozije quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Viu, gente? Quando alguém cai no pecado, e ao invés de ajudá-la, a difamamos e contando para todos. Também isso é uma vitória de sangue. É se rir do mal dos outros. Vamos voltar lá em 2 Reis, capítulo 15, agora de versículos 17 e 18. Desde o 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gadi, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. Ele fez o que era mal perante o Senhor todos os seus dias. Então veio Pu, rei da Síria, contra a terra de Israel, rei da Assíria. Menahem deu a Pu 1000 talentos de prata, para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. Ajudasse a... O Pu, ele ficasse com um rei maior, né?
que é Tiglat-Pileser III. Esse Pu aqui é o Tiglat-Pileser III. Menahem arrecadou esse dinheiro de Israel para pagar ao rei da Síria, de todos os poderosos ricos, 50 ciclos de prata por cabeça. Quer dizer, mais ou menos 60 mil pessoas conseguiram esses 1000 talentos de prata para pagar a Pu, rei da Síria. Né? Pu, Tiglat-Pileser III, veio contra Israel. Menahem pagou a ele 1000 talentos de prata. Né? E quem pagou foi todos os ricos e poderosos que havia em Israel. Mais ou menos umas 60 mil pessoas. Por isso o Pu voltou para a Síria. Voltou satisfeito, né? Quer dizer, ali, olha só, Deus não tinha dado a oportunidade, através de Jeroboão II, para que a nação ficasse bem? Aquela prosperidade toda, aquele, né, oba-oba todo de Israel, só querer se dar bem, só festas, festas e mais festas, sem se lembrar do Senhor. Agora, toda aquela prosperidade que tiveram antes com Jeroboão II foi consumida pela traça e corroídos pela ferrugem, que foram gastos para pagar a Tiglat-Pileser III, para consolidar o reino da Assíria. Olha só, ainda consolidar o reino de outra nação. Menahem morreu e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar em Israel. Vamos ver agora o versículo 23 ao 26. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Ele fez o que era mal, certo? Aí Peca, filho de Remalias, que era o capitão da guarda de Pecaías, o matou e reinou em seu lugar em Israel. Né? Aí no 52º ano do rei Uzias, eu vi agora aqui, já dá para botar o amarelo aqui. Peraí, só um pouquinho, gente. Isso. No 52º ano do rei de Uzias, Peca reinou 20 anos em Israel, e ele fez também o que era mal perante o Senhor. Veio então Tiglat-Pileser III da Assíria e a tomou. Tomou essas cidades todas, olha só, Ijon, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Azor, Gileade e a Galileia toda e toda a terra de Naftali, e levou seus habitantes para a Assíria. Aqui começou o cativeiro, que está escrito em 1 Crônicas 5:26. Aqui começou o cativeiro de Israel, que diz assim, 1 Crônicas 5:26, pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei da Síria, o espírito de Tiglat-Pileser III, que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para lá, Abor e Ara, e para o rio Gozã, onde permaneceram até o dia de hoje. Esse aqui foi o primeiro cativeiro de Israel, a primeira leva do cativeiro de Israel, certo? Que está escrito em 1 Crônicas 5:26. Oséias, filho de Elá, o matou e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias, de Judá. Aqui foi o início de cativeiro de Israel, sendo levado para Sias. Vamos já ver no 2 Reis, versículo 31. Versículo 30 e 31 do capítulo 15 dos livros, segundo livro de Reis. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou, e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias, de Judá. Quanto ao mais atos de Peca, estão nos livros da história de Israel, certo? Agora do versículo 32 ao versículo 35. No 2º ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou
a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Certo? Fez o que era reto perante o Senhor. Em tudo procedeu. Mas também os altos não se tiraram, viu, gente? Os altos também, o povo ainda sacrificava incenso nos altos. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor. Quanto aos maus atos de Jotão e a tudo quanto fez, porventura não estão no livro da história dos reis de Judá? Naqueles dias, começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filha de Remalias. Descansou Jotão com seus pais e foi sepultado junto com seus pais na cidade de Davi, seu pai. Certo? Ô Jesus! Né? Então vamos relembrar, no segundo ano de Peca, em Israel, Jotão, que já reinava como corregente com seu pai Uzias, que estava leproso, Jotão assumiu o trono de Judá e reinou 16 anos. Ele fez o que era reto, mas também não removeu os altos e edificou a porta de cima da casa do Senhor. O Senhor começou a enviar contra Judá Rezim, nós vamos ver no capítulo 16, rei da Síria, e a Peca, né, quando ainda estava vivo, né, rei de Israel. Vê 2 Crônicas, capítulo 27, do 1 a 9. Jotão morreu e Acai, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos também ver o que Jotão fez no segundo livro de Crônicas. Aqui, no segundo livro de Crônicas, capítulo 27, do 1 ao 9. Ele foi um bom rei. Aqui, no versículo 4 do capítulo 27 do segundo livro de Crônicas. Também edificou cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isto lhes trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. Assim Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor seu Deus. Viu? Ele fez o que era reto, ele estava fazendo o que era da vontade de Deus. Aí depois ele morreu, né? Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Descansou Jotão com seus pais e sepultaram na cidade de Davi. E Acai, seu filho, reinou em seu lugar. Viu, gente? Jotão, como Uzias, fez melhor do que Uzias, porque o coração dele não se ensoberbeceu. Ele fez melhor, Jotão fez melhor do que Uzias, porque o coração dele não se ensoberbeceu. Que a gente venha ter, né? Tudo que ele fez foi escrito nos livros da história de Israel, de Judá, aliás. E que tudo que nós façamos venha estar escrito nos livros do Senhor, nos livros memoriais do Senhor, né? Que tudo fique escrito lá, mas que seja coisas boas, que não nos desaprove diante de Deus, nem diante dos homens, né? Que a gente pegue esse Jotão, esse rei Jotão, que foi um bom homem, além de ajudar o pai dele, que ficou leproso, ajudou durante tanto tempo. Ele fez tantas coisas boas em Judá e fez o que era da vontade do Senhor. Que como Jotão, a gente aprenda isso para nós, que a gente faça aquilo que é da vontade do Senhor. Muito obrigada até aqui por vocês assistirem. Né? Muito obrigada, que Deus os abençoe, que essa palavra, o Espírito Santo complete no coração de vocês, em nome de Jesus, e aquilo que eu pedi no início aconteça conosco, que a palavra de Deus no nosso coração dê frutos a 30, a 60 e a 100 por um, e a gente venha praticar, venha ser ouvintes praticantes da palavra do Senhor, em nome de Jesus. E que tudo na nossa vida seja para a honra e glória do Senhor, e que sempre a gente queira, de fato e de verdade, que o Senhor Jesus cresça e a gente diminua. Em o nome de Jesus. Obrigada. Um abraço. Amém.